Olá, seja bem-vindo para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar a respeito de retas e vamos explicar o que são retas paralelas e retas concorrentes. Acompanhe comigo. Quando duas retas não se cruzam, ou seja, não possuem pontos em comum, são chamadas de retas paralelas. Aqui nós temos o exemplo da reta A e a reta B. Elas não se cruzam, certo? Entre elas existe a mesma distância. Por entre elas existir a mesma distância em todo o seu comprimento, nós chamamos de retas paralelas. Dizemos que as retas A e B são paralelas e indicamos como A, duas barrinhas, B, ou seja, A é paralela a B. Ao traçarmos em um plano duas retas que possuam um ponto em comum, essas retas formam entre si quatro ângulos. Veja. Quando duas retas se cruzam formando entre si quatro ângulos, essas retas são chamadas de concorrentes. Antes nós tínhamos visto retas paralelas, retas que não se cruzavam. Agora que nós temos retas que se cruzam, formando ângulos, quatro ângulos entre elas. Então nós chamamos de concorrentes. Por que concorrente? Porque elas concorrem em um único ponto, que nós chamamos de vértice, tá certo? Aqui nós vamos chamar esse vértice de ponto P. Aí nós temos aqui um ângulo, outro ângulo, mais outro ângulo e mais outro ângulo. Vamos definir os ângulos. Com a ajuda de um transferidor, medimos os quatro ângulos formados por a medida do ângulo APB. Onde é que está este ângulo APB? O ângulo ele é medido por pontos e o vértice, tá certo? Nós temos aqui o lado AP, ou seja, o ponto A e o vértice P, e o lado PB, ou seja, o ponto P, que é o vértice, e o ponto B. O ângulo é formado por essas duas semirretas, APB, aqui está o ângulo. E o ângulo APB mede 64 graus, de acordo com a medida do transferidor. O ângulo BPD, onde é que está o B? BPD, ou seja, começa no B, passa pelo P e vai até o D. Ou seja, este ângulo aqui está marcando 116 graus. O ângulo DPC, DPC, este ângulo aqui, começa no ponto D, chega ao vértice P e passa pelo ponto C. Então esta abertura aqui está medindo 64 graus. O ângulo CPA, é este ângulo aqui, esta abertura, mede 116 graus. Observamos o seguinte, que o ângulo APB mede 64 graus e o ângulo DPC também mede 64 graus, ou seja, APB e DPC, ou seja, este ângulo é congruente a este, né? É igual. Assim como este ângulo é congruente a este, é igual. Ou seja, eles são opostos por um único ponto. Um está do lado, outro está do outro. Por eles serem opostos, eles são iguais. Observe que APB é igual à medida de DPC, que é igual a 64 graus. E a medida de BPC é igual à medida de CPA, igual a 116 graus, como a gente acabou de falar. Traçando duas retas concorrentes, também é possível obter quatro ângulos congruentes, ou seja, de mesma medida. Observe, nós temos aqui duas retas, tá? Aí nós temos o ângulo A, o ângulo C, o ângulo B e o ângulo D. Utilizando o transferidor, vamos medir o ângulo A e o ângulo D, ou seja, o ângulo A e o ângulo D. Como a medida do ângulo A é igual à medida do ângulo D, ou seja, o ângulo A mede 90 graus, o ângulo D também mede 90 graus. Eles estão dizendo que, aqui está dizendo que esses dois ângulos são iguais. A medida do ângulo D é igual à medida do ângulo B, porque o ângulo B também mede 90 graus. Temos que cada um dos ângulos obtidos mede 90 graus, certo? Aqui nós temos duas retas concorrentes, né? Uma perpendicular à outra. Como é perpendicular, uma fica na horizontal, outra na vertical. Portanto, cada um dos quatro ângulos mede 90 graus. Portanto, A, B, C e D é igual a 90 graus. Quando duas retas concorrentes formam entre si quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus, dizemos que as retas são perpendiculares e utilizamos o símbolo de, é um T de cabeça para baixo, certo? Perpendicular, para representar o perpendicularismo entre elas. Na figura R e S, o que são R e S? São as retas, reta R e reta S.
formam entre si 4 ângulos retos. Então, nós dizemos que a reta R é perpendicular à reta S. Aí a gente usa essa notação, certo? Esse símbolo, um T de cabeça para baixo. Ângulos opostos pelo vértice. Na figura ao lado estão destacados os ângulos AOB, BOC, COD e DOA. Nela temos, vamos ver, quem é o ângulo AOB? AOB, ou seja, este daqui. Quem é o ângulo BOC? BOC, este ângulo aqui. Quem é o ângulo COD? COD, este ângulo aqui. Quem é o ângulo DOA? DOA, este ângulo aqui. OA e OC são semirretas opostas. Vamos ver. Quem é OA? OA. E OC? OC. São opostos. Um está para a esquerda e o outro está para a direita. OB e OD são semirretas opostas. Quem é OB? OB. Quem é OC? OD. OD. São opostas. Um está para a direita, outro está para a esquerda. Portanto, as semirretas OA e OB, aqui, OB, formam os lados de AOB, ou seja, eles formam os lados do ângulo AOB. Aqui nós temos os lados, ó. O lado OA e OB formam os lados deste ângulo aqui, AOB. São opostas, respectivamente, às semirretas OC e OD, aqui, ó, OD, que formam os lados do ângulo COD. COD. Esses aqui são os lados do ângulo COD. Nesse caso, podemos afirmar também que os lados ou seja, os lados do ângulo AOB são formados pelos prolongamentos dos lados do ângulo COD. É verdade. E vice-versa. O que quer dizer isso, professor? Por exemplo, AOB. Por que esses lados aqui são formados pelas outras semirretas? Porque ó, o A ele é formado pelo prolongamento do CO, certo? Ó, então ele passa para cá. E o B é formado pelo prolongamento do DO. DO, aí prolonga e vai até OB. CO prolonga e vai até OA. Portanto, esses lados aqui são feitos pelos prolongamentos desses dois aqui. Assim como esses dois aqui são feitos pelos prolongamentos desses dois aqui. A esses dois ângulos, AOB e COD, damos o nome de ângulos opostos pelo vértice. Observando a figura, verificamos que AOD, AOD e BOC, BOC também são opostos pelo vértice. Professor, não entendi. O que é oposto pelo vértice? É o seguinte, ó, nós temos o ângulo aqui AOB. Aqui nós temos o ângulo, certo? E o outro, DOC, nós temos outro ângulo. Este é oposto a esse, porque ele está de frente. Oposto quer dizer está de frente, certo? Um está de frente na parte de cima e o outro está de frente na parte de baixo. Mas os dois possuem a mesma medida. O mesmo caso ocorre aqui, ó, AOD. O AOD possui um ângulo e BOC possui também outro ângulo. Esses ângulos estão de frente. Um está para a esquerda e o outro está para a direita. Como eles estão de frente um ao outro, eles possuem também a mesma medida. Dois ângulos são chamados opostos pelo vértice, abreviamos para OPV, quando os lados de um forem prolongamentos dos lados do outro e vice-versa. Eu diria mais que eles são opostos pelo vértice porque possuem as mesmas medidas e estão de frente um para o outro. Uma propriedade importante dos ângulos OPV, ou seja, opostos pelo vértice. Na figura nós temos AOD. AOD é um ângulo que nós destacamos aqui como Y. E BOC. BOC é um ângulo que nós destacamos aqui como X. E eles são opostos pelo vértice, certo? Nós vamos indicar por o X é a medida de BOC, o Y é a medida de AOD e o M é a medida de AOB. Aqui, ó, AOB tem um ângulo M. E aqui nós temos o vértice, nós chamamos de O. Como AOB e AOD são adjacentes suplementares, nós vamos fazer o seguinte. O M mais o Y vale 180 graus. Então vamos lá, ó, AOB e AOD. Ou seja, M mais Y é igual a 180 graus. Ó. Aqui forma uma meia-lua. Assim como M mais X, certo?
M mais X também vai formar 180 graus, como nós vamos ver aqui na figura. Ó, observando, M mais Y igual a 180 graus. Como o ângulo AOB e BOC são adjacentes suplementares, ou seja, M mais X também é igual a 180 graus. O que significa isso? Se eu tiver uma figura desta numa questão, e eu tenho 3 letras, ou entre elas eu tenho números, por exemplo, se eu tiver aqui o Y e aqui 35, então eu já sei que este ângulo vale 35, e como o Y é oposto ao ângulo de 35 graus, ou seja, ele é oposto pelo vértice, o Y também vai valer 35. E se eu tiver o Y e o número 35 e o M, como é que eu vou fazer? Sabendo que o Y já vale 35, eu vou somar 35 mais M e vou igualar a 180. E eu vou encontrar o valor de M. Ou eu poderia somar também M mais o 35 e igualar a 180. Deste lado também, que eu encontraria também o valor de M. Vejamos aqui os exemplos. Ó. Comparando o 1 e o 2, nós temos M mais Y igual a 180. M mais X também é igual a 180. Se nós sabemos que o M mais Y e o M mais X são iguais a 180, então os dois são iguais, né? M mais Y e o M mais X. Como nós temos o M positivo à esquerda e o M positivo à direita, quando a gente passar um dos dois para qualquer um dos membros, vai cancelar. Por exemplo, Y vai ser igual a M menos M mais X. M menos M dá zero. Portanto, o Y vai ser igual a X, né? Então, dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, iguais, que é a mesma medida. Vejamos algumas aplicações dessa propriedade. Vamos determinar os valores de x e y na figura seguinte. Ó, nós temos aqui duas semirretas, certo? E nós temos aqui 3 ângulos e 2 deles são opostos pelo vértice. O x está oposto ao vértice do 30. Se o x é oposto ao vértice do 30, do ângulo 30, ou seja, está de frente para o ângulo 30, então o x é igual a 30. Como é que a gente vai conseguir descobrir o y? É simples. Ó, y mais 30 ou y mais x, certo? Nós podemos calcular o y mais x, porque nós sabemos que o x é 30, vai ser igual a 180. Como é que nós vamos fazer? Y mais 30 igual a 180. Por que, professor, que é igual a 180? Ó, y mais 30 forma uma meia-lua, certo? São ângulos adjacentes. Então, se são adjacentes, é igual a 180. E são suplementares, né? Como eu quero descobrir o valor do y, o 30 está atrapalhando. Se o 30 está atrapalhando, eu vou jogar ele para o outro membro. Como ele está positivo, ele passa para o outro membro com valor negativo. Então, nós vamos ter y igual a 180 menos 30. 180 menos 30 dá 150, certo? Portanto, o valor do y é 150 graus. Outro exemplo. Dois ângulos opostos pelo vértice têm as medidas em graus expressas por x mais 50 graus e 2x menos 30 graus. Qual é o valor de x? Bom, a questão diz que eles são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, é como se ele estivesse desse lado, ó, x mais 50 graus, e do outro lado, 2x menos 30 graus, certo? Ou estivesse em cima, 2x menos 30 graus, e embaixo x mais 50 graus, tanto faz. Contanto que seja um de frente para o outro. Como eles são um de frente para o outro, nós vamos igualá-los. Ó, como é que nós vamos encontrar o valor de x? Nós vamos montar a equação. X mais 50 graus é igual a 2x menos 30 graus, porque eles são opostos pelo vértice. Como eu quero achar o valor de x, eu deixo de um lado só o valor de x e do outro lado o número qualquer. Por exemplo, aqui eu tenho 2x. Se o x aqui está positivo, passa para lá negativo. Vai ficar 2x menos x. Como eu tenho um 50 positivo e o 30 negativo, passa para lá positivo. Ou seja, 50 mais 30, 80. Portanto, o x vai ser igual a 80 graus. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá, tchau!